Vamos lá, pessoal. Muito boa noite, tudo bem com vocês? Rodrigo Freitas aqui falando. Eu tô gravando esse vídeo aqui, né, em alguns minutos, pretendo não tomar muito tempo, apenas para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração, tá? Nós vivemos em dias muito difíceis, né, dias tenebrosos, essa aqui é a verdade. Infelizmente, né, ou felizmente, vamos colocar felizmente, nós estamos em uma era onde as redes sociais estão em ascensão, porém, infelizmente, pessoas estão se utilizando dela para pregarem um falso evangelho, tá? A gente vê muitas mensagens antropocêntricas, onde estão colocando aí o homem no centro, essa aqui é a verdade, né? Quando, na verdade, o centro da mensagem era, é e sempre será a pessoa de Jesus. Então, nós, quando pregamos o Evangelho, nós precisamos ter em mente o quê? Alguns pontos de fundamental importância. Primeiro, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Segundo, esse homem, porque recebeu desse Deus criador um livre-arbítrio, ele pecou. E pelo fato de ter pecado, ele foi afastado, destituído da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, a gente vai ler daqui a pouco, tá? E um outro ponto de fundamental importância é saber que Deus enviou o seu Filho ao mundo, como está de acordo lá com Gênesis 3, com João 3,16. Deus enviou o seu Filho ao mundo com um propósito. Qual o propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a base do Evangelho bíblico, do Evangelho de Cristo, do Evangelho dos Apóstolos, do Evangelho de Paulo, do Evangelho que é o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, tá? Então vamos entender um pouquinho aqui. Primeiro ponto, o que é o Evangelho, tá? Eu vou ler com vocês, eu tô com a minha Bíblia aqui, versão King James. Eu vou ler com vocês Romanos, tá? Capítulo de número 1 e o versículo de número 16, tá? O que é o Evangelho? Vamos ver o que é o Evangelho. A gente entende que o Evangelho, ó, o que ele é o Evangelho? Paulo vai dizer assim, ó, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus, tá? Revelado, dado aos homens, tá, ok? E para que serve esse Evangelho, esse poder de Deus, né, que nós recebemos, ou como nós recebemos? Nós recebemos pela fé, obviamente, quando nós acreditamos, cremos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, tá? E quando nós recebemos esse Evangelho, o que ele nos proporciona? Mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, nós vamos perceber no versículo 1. Portanto, olha o que esse poder de Deus faz no homem pecador, tá? Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho tem uma pessoa central, que não sou eu, não é você, é Cristo. Então, o Cristo, que é a pessoa central do Evangelho, ele me justifica, tá? Ele tira a minha culpa e me torna uma pessoa inculpável diante de Deus. E me traz, além desse grande benefício, outros dois benefícios que estão aqui no texto. Do benefício de número 2, vamos colocar assim, porque o primeiro é a justificação. O segundo benefício é a paz com Deus, tá? E o terceiro benefício é o que a gente encontra lá no mesma carta aos Romanos, no capítulo 3, tá ok? Que vai falar assim, no versículo 22. A justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Tá? Então, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a palavra redenção aqui fala de resgate. Então, agora eu tenho paz com Deus, porque eu fui justificado por Deus através do sangue de Jesus, e agora eu fui redimido, tá? Ou seja, eu fui resgatado, e quem estava longe, graças à graça, agora está perto. Então, o problema que se criou lá no Éden, tá? Ele foi resolvido na cruz de Cristo. E o Evangelho, que é o poder de Deus, me traz essa conscientização para que, pela fé, eu possa ser justificado,
ter paz com Deus e entender que agora eu recebi a redenção dele. Eu fui resgatado por ele, eu estou perto outra vez, tá? E isso foi gratuitamente. Eu não precisei pagar nenhum valor. Não foram méritos meus. Tá? A única coisa que cabe a mim, cabe a você, cabe a nós é pela fé crermos e aceitarmos e vivermos, né, todos esses benefícios que a graça tem a nos proporcionar. Tá bom, gente? Fique com essa palavra, uma breve reflexão sobre a nossa paz com Deus, sobre a nossa justificação, sobre a nossa redenção. Tudo isso nós alcançamos única e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus, porque como ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque vai ser uma forma de evangelização também em massa, tá bom? Vamos usar a rede social para poder evangelizar. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Fica com Deus.